boa tarde. Retornando agora para a segunda parte da tarde do quarto workshop CISGEM da UFRJ. Sejam todos bem-vindos. Eu sou a professora Shirley Glien, que sou chefe da nossa unidade de assuntos relacionados à biodiversidade da UFPR, que nós chamamos de Unibio, e estamos hoje aqui novamente para falar sobre a exigência de associação de estrangeiros com instituições brasileiras para acesso ao patrimônio genético brasileiro. Esse é um assunto que tem causado bastante polêmica e trazido bastante transtornos aos pesquisadores brasileiros. E para falar sobre esse assunto, nós temos hoje dois importantes convidados que irão participar com a gente diretamente do Departamento de Patrimônio Genético do Ministério do Meio Ambiente. E como eles estão numa sala grande, às vezes pode ter ruído de fundo, porque eles compartilham essa sala com diversas pessoas. Então, pedimos desculpas, né, pela interferência que às vezes temos de som, mas é uma grande oportunidade que a gente tem poder bater, né, papo com esses dois importantes especialistas na área e trazer, né, as novidades diretamente do Departamento de Patrimônio Genético para nós. Eu vou apresentar, então, os nossos dois palestrantes. Nós teremos a participação, inicialmente, do Dr. Newton, e depois, na hora da sessão das perguntas, nós teremos a entrada também do Tiago Zeidan, que vai falar para nós, ok? Então, vou apresentar o Dr. Newton Reis Batista Júnior, que é graduado em Administração, pós-graduação Lato Sensu MBA e MBA em Projetos. Ele é servidor público, é analista ambiental do Departamento de Patrimônio Genético da Secretaria de Biodiversidade do Ministério do Meio Ambiente, ex-presidente do Instituto do Meio Ambiente, dos Recursos Hídricos de Brasília Ambiental e ex-subsecretário de Recursos Hídricos da Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos do Distrito Federal, ex-subsecretário de Sensibilização Socioambiental e Gestão de Áreas Verdes da Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente do Distrito Federal, e ex-coordenador executivo do projeto Gerente Executivo do Serviço Florestal Brasileiro. Então, acho que eu cortei. Executivo do projeto, Gerente Executivo do Serviço Florestal Brasileiro, do Ministério do Meio Ambiente, e ex-administrador regional da região administrativa do Jardim Botânico do Distrito Federal. Já vou fazer a apresentação do Tiago, que vai ingressar nessa sala daqui a pouco. O Tiago Augusto Zeidan Vilela de Araújo integra o quadro de pessoal efetivo do Ministério do Meio Ambiente desde 27 de março de 2009, exercendo o cargo de analista ambiental. Participou do curso Brazilian Regulatory Certificate Program for Brazilian Regulators na George Washington University em 2010. Possui pós-graduação em Biociências Forenses pela PUC de Goiás e possui graduação em Ciências Biológicas pela PUC de Minas Gerais. Tem experiência na área de educação, no ensino fundamental e médio, em zoologia, com ênfase em comportamento animal, e na área de botânica, com ênfase em taxonomia vegetal. Então, nossos convidados de hoje vão falar, né, como eu falei, diretamente lá do Departamento de Patrimônio Genético, trazendo para nós as novidades em relação a esse assunto. E é com grande prazer que eu passo a palavra inicialmente para o Newton Reis para dirigir a fazer a sua apresentação. Muito obrigada por aceitar esse convite e estar hoje aqui com a gente. Obrigado, professora Shirley, pelo convite, a Universidade, né, Federal do Paraná e os demais colegas que estão conosco aqui, né, nesse momento. Na verdade, é um bate-papo. A gente preparou uma apresentação apenas para ir lembrando, né, do que precisamos conversar. E acho que a gente já pode começar, né, porque a gente quer dar uma passada, mas deixar tempo para perguntas, né? Então, nós fizemos essa apresentação direcionada exatamente para o nosso workshop hoje. Ela não existia, né? Ela foi feita para a gente debater o tema, né? Que é a exigência de associação, né? Pessoa jurídica sediada no exterior, né? Com a Instituição Nacional de Pesquisa Científica,
né, e tecnológica, público ou privada, para atividades de acesso, né, tanto a PG como a CTA. Então, vamos lá. Eu vou começar por bem na gênese mesmo, né? Então, a lei, né, 13.123, né, que, né, faz toda a regulação sobre o acesso e exploração, né, do patrimônio genético do CTA, ela inovou ao criar um ambiente regulatório, né? Porque antes dela, a gente, né, como muitos devem saber, a pesquisa precisava ser autorizada. Hoje não, né? Então, foram criados muitos mecanismos, vamos discutir alguns, né? Como isso reflete também nessa associação, né? Que criou mecanismos para facilitar a pesquisa e o desenvolvimento tecnológico, né? Bem como com a exploração econômica resultante tanto do PG como do CTA. Então, a lei, né, ela inovou também, ela instituiu, né, uma modalidade justa e equitativa, né, da repartição dos benefícios, né, para os beneficiários, né, no caso dos povos indígenas, povos de comunidades tradicionais, agricultores familiares, que se denominam, né, como guardiões e guardiões, guardiães e guardiões da biodiversidade, né, e também para instituições nacionais de pesquisa científica e tecnológica. Nós vamos falar nisso também durante, né, esses minutos, né, porque existe mecanismo, né, existe formas de se acessar os recursos, né, que são frutos da repartição de benefícios, né, também para as instituições, né, de pesquisa nacionais. A lei do PG, né, Patrimônio Genético, traz tantos desafios e oportunidades para as instituições de pesquisa. Né? Então, como eu falei, nós focamos muito nessa conversa, né, sobre no foco que nós tentamos dar nessa palestra, na verdade, nesse bate-papo, foi feito para instituições de pesquisa. Então, nós vamos seguir sempre tentando cuidar desse caminho aqui na apresentação, tá? O primeiro desafio que é colocado, né, pela lei, né, são os próprios cadastros, as notificações, né, a inserção desses dados, né, dentro do sistema, né, de gestão de patrimônio genético e de conhecimento tradicional associado, que a gente, né, tem a abreviação de SIGEN. Essa plataforma eletrônica, ela, vamos dizer assim, todos os dados que precisam ser inseridos, né, geram, né, um trabalho, né, um volume, né, que requer, né, daqueles, né, que estão, né, na implementação das suas pesquisas, e também as instituições, né, a implementação de unidades administrativas voltadas a acompanhar a boa execução desse registro, né, e o cumprimento dos preceitos, né, da lei 13123, né, e núcleos, né, internos de apoio ao SIGEN, né. Então, esse é um desafio que foi colocado pela lei. Então, estamos começando pelos desafios, mas vamos, né, evoluir para as oportunidades. Então, no seu artigo 12, né, que é o tema aqui dessa conversa, né, ele, no seu inciso 2º, né, da lei, estabelece que devem ser cadastradas atividades de acesso a conhecimento tradicional associado pessoa jurídica sediada no exterior, né, associada à Instituição Nacional de Pesquisa Científica e Tecnológica, pública ou privada. Então, isso quer dizer o quê? Que as atividades, né, realizadas, aquele, né, que não nacional, né, pessoa jurídica, ele pode sim, né, fazer pesquisa, né, porém ele tem que estar associado, né, a uma instituição nacional de pesquisa. Veja que a lei coloca, né, ela inicia falando, né, nesse inciso, ela fala pessoa jurídica, né, sediada no exterior. Então, ela não fala instituição de pesquisa sediada no exterior. Então, isso agora, nacional, sim. Aí ela já fala, né, instituição de pesquisa nacional.
lá no exterior, ela está em pessoa jurídica. Então, é uma diferença que, às vezes, se leva a crer que só, né, a instituição de pesquisa sediada no exterior poderia fazer, né, o acesso. Não. Associado à instituição nacional, pessoas jurídicas do exterior, isso abre também outras oportunidades, né, para as nossas instituições nacionais de pesquisa. Né? Então, quando o legislador, né, pensou na lei, ele queria, né, com certeza, né, e colocou essa exigência, resguardar, né, a soberania nacional, né, sobre o PG, bem como o uso do povo brasileiro nos termos da Constituição. Então, ele gerou uma demanda, né, ele resguardou a soberania nacional, exigindo associação, né, com instituições de pesquisa nacionais, né, de pessoas jurídicas, né, sediadas no exterior. E, porém, né, a gente, e eu vou agora passar para esse tema, né, a gente estima que tem centenas de pedidos de associação que estão represados atualmente, né, que precisam e tem uma motivação para estarem, né, represados. Né? Então, essas parcerias que têm que ser feitas entre pessoas jurídicas, né, sediadas no exterior e instituições de pesquisa nacionais, elas têm alguns obstáculos a serem, né, que se apresentaram. Né? Se apresentaram após, né, a lei, o uso dela, né, o dia a dia, mostrou isso. Por quê? Essas instituições, pessoas jurídicas estrangeiras, né, elas têm uma dificuldade, né, de encontrar instituições nacionais que se qualificariam para a associação. Né? Por quê? Porque temos aqui no Brasil, né, vamos dizer assim, às vezes, uma demora nos trâmites burocráticos, né, das instituições, né? Às vezes, as instituições nacionais têm uma carência, um corpo técnico, né, na área muito restrito, e aí tem dificuldade de fazer uma parceria, né, porque você já tem as suas, né, como eu falei logo no início, um desafio de colocar todas as suas pesquisas dentro do CIGEM, ok? E aí quando você está associado, né, você ainda teria essas outras, né, pesquisas, né, a serem inseridas no CIGEM, né, e também os produtos. Então, essa dificuldade de encontrar instituições nacionais foi relatada pela a Câmara Setorial da Academia, né, que nós temos aqui, né, no CIGEM, e o Ministério estava atento a isso já, né? Ele já falou, já tinha internamente, né, desde que eu venho tratando do tema aqui, tentando, minutando e fazendo os instrumentos que a gente vai à frente conversar, desde 2020, os primeiros contatos meus, mas isso vem antes, tá? Essa discussão. E então, esse relato da Câmara Setorial é um pedido, já vem há um bom tempo, e que o Ministério atento a isso veio buscando soluções, e, né, são soluções que estão sendo colocadas em prática, e a gente vê assim, grandes oportunidades. Né? Então, como eu falei, o Ministério do Meio Ambiente, né, junto agora, né, e o Ministério de Ciência e Tecnologia, está propondo, né, articulando uma criação de uma rede de parceiros da biodiversidade. Né? Essa rede de parceiros da biodiversidade vai reunir, né, instituições públicas nacionais de pesquisa científica e tecnológica aptas a receber parcerias administrativas e acadêmicas com pessoas jurídicas sediadas no exterior. Universidade, empresas, como eu falei anteriormente, não necessariamente, né, nós precisamos lá, pessoas jurídicas, né, sediadas no exterior, podem ser empresas, né, usuários do patrimônio genético nacional ou conhecimento, né, associado brasileiro. Então, essa rede é uma iniciativa dos dois ministérios, da criação dessa rede,
que nós vamos começar a detalhar a partir de agora, né? A rede, né, de parceiros, né, tem como objetivo articular a associação entre as instituições públicas nacionais de pesquisa científica e tecnológica e pessoas jurídicas sediadas no exterior, que acessam, né, acessam ou exploram economicamente, né, o componente do patrimônio genético ou o conhecimento tradicional associado brasileiro. Então, tem uma resposta aqui que eu falei, a demanda, né, da própria academia, né, das dificuldades enfrentadas. Além de viabilizar a associação, né, que é exigida pela lei, a rede também, né, tentará fortalecer os mecanismos, né? Não tentará, não, vai fortalecer os mecanismos de rastreabilidade do acesso ao patrimônio, conhecimento tradicional, realizado pelas instituições estrangeiras, né? O que possibilitará, né, canalizar recursos científicos e econômicos, né, a própria repartição do benefício, né, para a conservação sustentável da biodiversidade nativa e dos conhecimentos tradicionais, né, o CTA. Para tanto, né, espera-se, né, que o parceiro nacional, né, seja instituído, né, um núcleo especializado, né, e esse núcleo, né, como daqui a pouco a gente vai entrar um pouco mais em algumas ferramentas, algumas, né, oportunidades, né, que a gente vê como que é essa parceria nacional com instituição de pesquisa, né, sediada fora do Brasil, ou pessoa jurídica, né, vai proporcionar, né, isso é uma construção entre, né, os dois ministérios, a rede, mas que também, né, já vem com instrumentos para poder viabilizar essa rede. Então, a gente quer fazer essa construção está, nesse momento, tramitando nas duas casas uma portaria interministerial. Essa portaria a nossa área jurídica do Ministério do Meio Ambiente já aprovou o formato dessa portaria, né, a ser assinada entre o Ministério do Meio Ambiente, né, Mudança do Clima e também o Ministério de Tecnologia e Inovação. Porém, dentro dessa portaria, inicialmente, tinha se pensado em instituir o Comitê Gestor da Rede, né? Esse comitê seria responsável por coordenar os trabalhos e prestar o apoio, né, na condução dos trabalhos da própria rede. Só que uma portaria atualmente, pela atual, né, legislação, você não pode, uma portaria interministerial, criar comitês. Isso seria necessário um decreto. Porém, parece, né, as informações que chegam aqui no Ministério, que deve sair um novo decreto, né, onde vai autorizar a portaria a fazer a criação de comitês. Nós estamos aqui, como já relatei, com já a portaria interministerial sem o comitê aprovar, né, não consta, já que não pode, porém, caso o decreto, né, presidencial autorize, nós vamos instituir, né, os dois ministérios, o próprio comitê no próprio instrumento, né, na própria portaria. Se não, a portaria vai apenas criar, né, vai criar a rede de instituições públicas nacionais e o comitê será criado, né, por um dos dois entes, já que os dois conjuntamente não podem criar atualmente. Se o decreto for feito, né, se for feito, na verdade, né, autorizar, aí a gente vai criar os dois ministérios, já instituir o próprio comitê na portaria. Então, de fato, o que é importante saber é que a rede está, vamos dizer assim, com alguns já, vamos dizer assim, membros interessados, pode citar o Jardim Botânico, né, do Rio de Janeiro, o Museu, né, Milho Verde, lá no Pará. Nós estamos
em tratativa já, né, com o ICMBio, né? Então, e a própria Universidade Federal do Paraná, recentemente, eu acho que tem uma semana, nós já mandamos também, né, uma proposta de ACT, que eu vou daqui a pouquinho também falar sobre o acordo de cooperação técnica, também para compor a nossa rede. Então, o instrumento ainda está sendo definido. Agora, a definição da criação da rede já está colocada e já com parceiros, né, vamos dizer assim, possíveis parceiros, já os seus responsáveis, né, presidente, no caso do museu, né, e do Jardim Botânico, né, já assinaram, né, conosco, assinaram pela parte deles, né, um acordo de cooperação, uma minuta de acordo de cooperação técnica. Temos esses outros entes, né, que eu relatei, também tramitando dentro de cada ente. Então, a gente espera, logo no primeiro momento, que a rede já nasça, né, com um tamanho, né, que venha suprir essas demandas que estão acumuladas, né, de cadastros no CIGEM, né, em parceria com pessoas jurídicas sediadas no exterior. Então, esse é um dos instrumentos que a gente quer falar. Então, o que está se buscando? Para a criação da rede, como eu tentei explicar, a rede será criada, né, por instituições de pesquisas nacionais. Beleza. O objetivo de cada instituição é fazer, né, uma parceria, se associar a uma instituição de uma pessoa jurídica sediada fora do Brasil. E, para tanto, o Ministério está propondo para cada fazer alguns ACTs, né, com essas instituições nacionais que vão compor a rede. E elas, por quê? Porque a gente vê que essas instituições, nesse momento, um acordo de cooperação técnica será um instrumento importante, né, para que a gente consiga fazer com que essa nossa instituição nacional, né, qualificá-la, né? Porque a gente tem basicamente 3 tarefas dentro do ACT, né, para cada um, tanto o MMA, e no caso é o departamento nosso, DPG, aquele que será responsável, né, quanto para a própria instituição nacional. Dentro do ACT, nós queremos qualificá-la para que ela possa assinar, né, ela ser vamos dizer assim, os contratos, os acordos com essas pessoas jurídicas externas, mas nós queremos que ela esteja qualificada. Para ela estar qualificada, eu vou dizer o que é qualificado no nosso entendimento. É o quê? Primeiro, o DPG tem que criar dentro do CIGEM, isso já está em fase final, nós temos até o dia 8 de junho para poder fazer essa entrega, porque ele é fruto de um acordo de cooperação internacional financiado pelo GEF, e esse acordo finda dia 8 de junho, e o último pagamento, assim, o último produto a ser recebido é também nessa data do acordo. E ele tem várias ações. Dentro dessas todas as ações, uma das ações é exatamente, né, a adequação do nosso CIGEM, que teve uma palestra ontem aqui também, né, no nosso workshop, sobre o CIGEM, os colegas nossos participaram, e eles relataram exatamente isso, né? Um módulo específico, que a gente chama de pessoa jurídica estrangeira, e ele tem que estar adaptado dentro do CIGEM, e a criação desse módulo para que o usuário, no caso a instituição nacional de pesquisa, possa fazer esse acesso, né? Então, possa, vamos dizer assim, cadastrar não é um bom termo, porque, na verdade, ela é a responsável pelo cadastro no CIGEM. Mas o cadastro nós vamos ter dentro. Qual é a proposta? A proposta não é dar para o ente nacional, a instituição de pesquisa nacional, mais uma tarefa, né? Uma tarefa robusta, de pegar todas as pesquisas que estão fora e ela ter que inserir na mão, um a um, essas pesquisas. Não. O objetivo dessa adequação do sistema
é que aquela pessoa jurídica, né, estrangeira, ela faça um cadastro e esse cadastro feito por ela seja um pré-cadastro. Quando ela tiver esse cadastro feito, ela vai submeter esse cadastro e o parceiro nacional, né, a instituição de pesquisa nacional, ela vai analisar esse cadastro feito pelo parceiro internacional, estrangeiro, e, vamos dizer assim, eu brinco até que é só um enter, né? Porque realmente é isso. Ela vai dar um enter e ela vai ratificar essas informações. E aí vem uma preocupação que daqui a pouco eu vou falar. Não, mas eu vou ratificar a informação de terceiros, né, desse parceiro internacional. Nós tivemos também um cuidado, e aí eu vou passar para outra tela para fazer outra atividade nossa, que é auxiliar a instituição nacional, né, de pesquisa, nessas parcerias a serem firmadas, né, com pessoas jurídicas sediadas no exterior. Então, vai ter um contrato, lógico, né, um acordo entre a instituição nacional, né, e a pessoa jurídica estrangeira. Esse acordo, o Ministério se propõe a ajudar. Tem coisas, como eu já vinha falando, nós fizemos um questionamento, né, ao IBAMA, né, ao jurídico, e aí é exatamente sobre isso. Se por acaso uma instituição, uma pessoa jurídica, né, sediada no exterior, ela, né, fizesse alguma incorreção, se o nacional, já que é ele que vai, né, ser parceiro, né, entrar no sistema e ratificar essas informações, ele seria responsabilizado por isso. A resposta é lógica, né? Que não. Se ela não houve um objetivo da nacional, não tem porquê, né, se preocupar com isso. Porém, a gente acredita que nessa atividade dentro do ACP, que é a cara do DPG, de auxiliar, a gente pode contribuir, né? Lógico, isso é um instrumento a ser firmado entre a instituição nacional e a pessoa jurídica, né, no exterior, estrangeira. Mas o DPG não entra dentro desse acordo, né, não faz parte desse acordo, mas ele pode auxiliar finalizando, né, algumas preocupações que devem constar desse acordo, né, entre as partes para proteger, né, os entes nacionais. Por fim, dentro do ACP, se buscará também capacitar, né, os recursos humanos da Instituição Nacional de Pesquisa no que se refere ao cumprimento da legislação nacional de acesso à repartição de benefícios. Então, nós vamos, né, atividade do DPG. Primeiro, né, auxiliar nesses acordos com pessoas jurídicas, né, no exterior. Vamos capacitar os recursos humanos, né, cursos, né, sobre a legislação nacional de acesso à repartição de benefícios e também o uso do próprio módulo, né, que, como eu disse, vai ter que ratificar, mas tem outra tarefa que vai vir aí, também acredito que é outro clique, mas usar o módulo e saber, né, onde o parceiro internacional deveria ter colocado informações, se aquela informação pode ser ratificada, deve ser ratificada. E essa é uma tarefa de capacitação, né, que é ministerial, no caso do próprio departamento que a gente está, né, Ministério do Meio Ambiente. Então, recapitulando, uma das tarefas é adequar o sistema. Então, o sistema vai ser feito, né, para o preenchimento da pessoa jurídica, né, estrangeira. Então, nós vamos adequar. Então, não é tarefa do ente nacional, o preenchimento é tarefa da pessoa jurídica estrangeira. O MMA, então, vai fazer aquele módulo, ele vai também auxiliar nesses acordos que serão firmados, né, desses instrumentos das parcerias, né, e vamos tentar, né, também qualificar. O ACT, basicamente, as tarefas do Ministério são essas. E as tarefas da Instituição Nacional no ACT é desenvolver o instrumento de parceria a ser firmado, então, com o nosso auxílio. Então, ela vai deixar pronto
nós vamos fazer uma parceria, né, com tal instituição internacional, e o Ministério me ajudou, participou, né, passando algumas preocupações. Então, ela deixar... Por quê? Porque na hora que você vai fazer os cadastros, você tem que ter essa parceria firmada, porque não é para fazer a própria, né, a associação, né, com estrangeiros, para fazer o acesso, precisa estar associado. E para estar associado, você tem que ter um instrumento, né, firmado. Então, a gente vai auxiliar nisso, mas vocês, né, as instituições nacionais, né, são as responsáveis por firmar, né? Outra também atribuição da instituição nacional é cadastrar. O cadastrar não está bem usado aqui, como eu falei, porque o cadastro é feito pela instituição, né? O pré-cadastro é pela pessoa jurídica, sediada, né, no exterior, e aqui o cadastrar está colocado porque o responsável por cadastrar é sempre um ente nacional. Então, ele vai dar na teoria, né, hoje, ele vai fazer a sua análise e dar um enter. E aí, aquilo que foi cadastrado, pré-cadastro, vai ser ratificado e dar acesso dentro do sigilo, dentro do módulo que está finalizando agora, né? E também um outro enter seria o relatório anual sobre o cadastro realizado. Por quê? Porque espera-se que durante o ano se tenha, né, vários cadastros, e esses cadastros devem ser mandados para o CGI tomar conhecimento. Então, nós temos X. Então, esses relatórios também serão, vamos dizer, construídos entre nós, eu falo, BPG e a Instituição Nacional de Pesquisa. Então, o objetivo sempre é não fazer nenhum retrabalho para nossas instituições. Então, eu brinco que são dois entes. É lógico que tem uma análise interna, né? E para isso nós vamos ter os mecanismos que a gente vai fazer. Então, para o ACP, nós pensamos isso para cada ente nacional, entenda, instituição de pesquisa, né, nacional. E aí, a gente vai entrar em outra oportunidade. Então, recapitulando, vamos criar a proposta de criação da rede. Temos dificuldade hoje de acesso, né, ao registro de sigilo de pessoas, né, sediadas fora do Brasil, estrangeiros, né, instituições de pesquisas, né, no exterior. Então, ela precisa estar associada à instituição de pesquisa nacional, à pessoa jurídica no exterior. Então, para isso, né, a lei exige. Beleza. Então, ela tem dificuldade de encontrar no Brasil. Nós estamos criando uma rede para ela ter facilidade de encontrar no Brasil, né, essas instituições nacionais de pesquisa, para receber essas pesquisas, né, e dar entrada nessas pesquisas dentro do sigilo. Porém, o decreto 8772, né, permite que o Ministério do Meio Ambiente crie, né, e mantenha um banco de propostas que façam benefício não monetário. Isso quer dizer o seguinte, que a gente pode, e está sendo feito isso, né, aqui nós temos uma oportunidade. Por quê? Porque as nossas instituições nacionais de pesquisa podem instituir banco de projetos, né, com suas propostas, né, de repartição de benefícios voltada a apoiar a pesquisa, né, e submeter esse projeto dentro de um cadastro nosso, né, de um banco, que estará disponível para aqueles que precisam repartir o benefício e querem fazer da forma não monetária, né? Então, as nossas instituições, dentro, né, do próprio, né, departamento, nós temos aqui, né, dentro do CG, na verdade, né, um banco de propostas, né, de repartição de benefícios não monetários. E aí é uma oportunidade que surge, que eu vou tentar agora falar mais, né? Então, como eu falei, a missão tem várias, a lei criou, né, vários desafios, mas também criou oportunidades, né? E a gente pensa o seguinte, gente, já tem, nós podemos criar, como eu acabei de falar, projetos que podem ser financiados, né, de forma não monetária, né, por aqueles que precisam repartir. Beleza.
A gente tem o objetivo também, a missão, dentro da lei, e cada pesquisa ser cadastrada, né, seja ela feita pela própria instituição nacional no CIGEM, ok? E ainda tem essa oportunidade, né, dessa parceria internacional. Essas três tarefas, né, elas poderiam estar todas juntas em um núcleo dentro de cada instituição, ok? Então, e como que a gente pensou isso? A gente pensou, né, em criar núcleos aceleradores do uso sustentável do PG e do CPA. Aqui, a sigla que a gente usa é NAUS. Então, seriam, né, dentro das próprias parceiras, né, com vista ao estabelecimento de instâncias de apoio, assessoramento, né, para pesquisa tecnológica. Né? Então, aproveitar que a gente tem, né, essa oportunidade dessa parceria internacional, né? Essa oportunidade de apresentar projetos, né, para a repartição de benefícios, né, não monetária, e também o dever de cadastrar, né, as pesquisas, tanto dessas parcerias internacionais como as próprias pesquisas do entes nacionais. Então, a gente viu que a gente precisava, né, fazer uma sugestão e, assim, financiar, né, deixar disponível recursos e para a criação dessa NAUS dentro da própria rede. Né? Então, já estamos buscando recursos a nível de projetos, né, até internacionais, para que a gente consiga dar subsídio às nossas parceiras para a instituição das NAUS em cada parceira, né? Então, elas serão instaladas com suporte tanto do Ministério como do MCTI, nas instâncias que decidirem aderir, né, à rede. E o objetivo é esse, assegurar a estrutura física de pessoal nas instituições para viabilizar, né, o processo de associação administrativa com as instituições estrangeiras, gerir o cadastro dessas, né, no CIGEM, e também os seus próprios cadastros, né? E também poder fazer, né, a questão porque existe, né, uma ferramenta, na verdade é um formulário, né, que é um formulário de preenchimento das atividades da instituição que se enquadre, né, na partilha dos benefícios, que no caso é não monetário, né? Então, foi aquilo que eu tinha falado um pouquinho atrás sobre a oportunidade do banco de projetos, mas para estar dentro do banco de projetos, você precisa fazer, né, a inserção via formulário. E o formulário precisa ser preenchido. E, para isso, precisa de gente. E, para fazer a inserção no CIGEM, precisa de gente. E precisa, né, de recursos, né, estrutura física. Então, por isso que a NAUS é uma iniciativa importante. Né? Então, a gente vê que a NAUS, como instrumento, né, de implementação, ela vai fazer essas três, né, coisas. Apoiar o usuário no cumprimento da legislação, né, dentro do CIGEM, né? Também apoiar, né, as instituições de rede de parceiras, né, da biodiversidade, na Associação Administrativa com Instituições Estrangeiras, e também, né, o apoio necessário na repartição dos benefícios, né, que são os atos não monetários. Né? Basicamente, o que eu ia falar foi até rápido, é bom que vai dar tempo da gente conversar. Né? Eu vou chamar meu amigo Tiago Freidan para vir também aqui compartilhar das perguntas com a gente, mas eu já deixo aqui os dois contatos, aqui os nossos nomes, né, tudo, e também o nosso e-mail, porque com certeza os colegas quiserem estar em contato conosco, a gente vai estar à disposição para tirar dúvidas pós, né, esse momento. Mas, professora, seria basicamente o que a gente tinha para apresentar, a gente tinha combinado bem rápido. Aí eu fui bem rápido, mas para poder nos alongar nas perguntas, se for o caso. Sim, muito obrigada, Nilton, pela sua exposição. Tenho certeza que
né, os nossos ouvintes conseguiram entender, né, primeiro, a problemática que foi instaurada pela exigência na lei e no seu decreto da necessidade, ou né, da exigência de associação de instituições estrangeiras com instituições brasileiras para acessar o patrimônio genético e também o conhecimento tradicional associado. Então, essa é uma exigência que foi posta pela lei, e é um problema que a Câmara Setorial da Academia, né, juntamente com o Ministério, vem se debruçando há anos, tentando achar alternativas. E na palestra de quarta-feira, amanhã, nós teremos justamente uma palestra com a doutora Aline de Souza da Fiocruz, onde ela vai apresentar a perspectiva das coleções biológicas, né? Qual que é a problemática para as coleções, em especial para micro-organismos, dessa exigência. Então, talvez, se alguém não entendeu direito essa necessidade ou essa problemática que foi instaurada, não percam amanhã a mesa redonda de coleções, onde esse tema vai ser bem explicado, né, e vai ficar fácil de entender essa problemática. O que o Newton trouxe aqui foi uma proposta, né, vinda então do DPG, do MMA, para solucionar essa problemática que foi instaurada. E é uma proposta bastante interessante, né? E que tenho certeza que a gente conseguirá, pelo menos em boa parte, solucionar esses problemas, em especial das coleções internacionais que se fecharam para depósito de linhagens brasileiras, né? É uma solução bastante interessante que está sendo proposta. Eu chamo bem-vindo aqui também o Tiago Zeidan, que eu já fiz a apresentação tua no início, Tiago, e o Tiago vem aqui agregar o grupo para as perguntas, né, e respostas aqui. Nós temos várias perguntas, né, algumas delas relativas diretamente, né, à proposta de associação, e outras um pouco mais genéricas, então eu vou começar exatamente por essas questões bem relativas à apresentação, tá? Então, a primeira pergunta que eu coloco aqui, ela não é exatamente da proposta de associação, mas tem relação com o assunto, é pertinente aqui, né? Então, a Heloísa, ela pergunta, como prosseguir quando encontramos pesquisas com coletas brasileiras e tombamento em coleções científicas estrangeiras, mas que não sintam vínculo com nenhuma instituição do Brasil? Agora, Boa tarde, pessoal. Boa tarde, Chile. Agradeço pela apresentação e peço desculpas por não ter podido acompanhar a apresentação do Milton desde o início. Tem muitas coisas acontecendo ao mesmo tempo aqui no departamento. A gente vai tentar contribuir. Eu não sei se eu compreendi corretamente essa pergunta, mas se há o registro, pelo que eu estou entendendo, de que a procedência daquele patrimônio genético brasileiro, então, na aplicação da sistemática da legislação, ele estaria coberto, né, pela lei brasileira, como a gente tem se acostumado a pensar e a diferenciar os dois momentos, o da obtenção do material, né, coleta, e o da realização da atividade de pesquisa, o acesso sobre aquele material obtido, seja ele na natureza ou a partir de uma coleção. Isso. Até, Tiago, depois eu vou te pedir se você puder falar depois um pouco mais perto do microfone, né? Só porque como tem som ambiente aí, às vezes o som fica um pouquinho difícil, tá? Mas sim, pelo que eu entendi, a pergunta era em relação a essa. Esse material que está, né, depositado em coleções, ele é acessado, mesmo que ele esteja, se ele é fruto do patrimônio, é patrimônio genético brasileiro, mesmo estando depositado em coleções no exterior, sim, está no escopo da nossa lei, por causa do que, inclusive, a Manuela explicou no primeiro dia, que por causa da palavra acesso, né, que acesso no conceito, na lei brasileira, o conceito é a utilização. Então,
ele passa a ser, na lei brasileira, retroativo. Então, mesmo que ele tenha sido coletado e depositado antes de entrar em vigor o Protocolo de Nagoya, mas como a gente tem o acesso sendo utilização, ele, obviamente, esse tipo de pesquisa está no escopo da lei e necessita sim cadastro. E é justamente o cadastro, quando essa pesquisa é realizada por instituição estrangeira, é que precisa de associação com a instituição brasileira para que essa faça, então, o cadastro dessa atividade de acesso no SISGEM. E é exatamente essa proposta da criação de rede que está sendo apresentada aqui. E a pergunta dela é como prosseguir, eu imagino que seria assim, como proceder, né, num caso desses. Eu até, se me permitam, Tiago e Newton, eu vou até fazer um relato de algo que aconteceu de fato com uma pesquisa com uma planta, né, que é brasileira, ela é endêmica, e houve publicação por parte de pesquisadores de Taiwan, sem qualquer vinculação, né, com uma instituição brasileira, pelo menos sem fazer menção na publicação. Quando a gente lê o artigo, né, a gente não tem como saber se esse cadastro ele foi realizado em parceria com alguma instituição brasileira, a menos que seja citado isso no artigo, né? Então, quando o pesquisador ele se depara com uma situação dessas, hoje é muito simples de averiguar. Basta entrar dentro do SISGEM, existe uma opção denúncia, você de uma forma muito simples, você faz a denúncia, explicando qual é o contexto e fazendo o upload do artigo. Nós fizemos isso em uma ocasião e nós tivemos resposta por parte do IBAMA em 15 dias. Então, realmente funciona esse sistema, né? E nesse caso, o IBAMA tem como verificar se essa atividade de acesso foi cadastrada no SISGEM ou não, coisa que nós, como usuários, não temos essa possibilidade. Então, cabe a nós procedermos à denúncia, que ela é muito simples dentro do SISGEM, e então o IBAMA vai averiguar e tomar as devidas providências para o cumprimento da legislação. Então, se me permite, inclusive, Tiago, se você quiser complementar, se é exatamente isso. Está melhor agora o som? Está. Eu gostaria, então, de complementar, professora Shirley, sem desmerecer a importância, né, e a utilidade, e principalmente a eficiência da denúncia, como foi relatado, que a gente tem também como uma forma não tão direta, né, mas também poderia auxiliar o módulo de publicidade do SISGEM, que assim que um cadastro é realizado, ele vai, né, para aquela contagem do atividades cadastradas, e aí você poderia, né, com alguns parâmetros, por exemplo, o nome da instituição de pesquisa, verificar se aquela instituição tem algum cadastro, e a partir daí talvez até qualificar, né, a denúncia, por exemplo, tem 10 cadastros dessa instituição, algum deles tem esse artigo, né, como resultado. Então, isso poderia também ser uma maneira complementar de obter informações sobre a regularidade daquela publicação, porque não havendo, né, nenhum registro formal, aquela publicação, aquela atividade estará em desconformidade com a legislação. Aí, acrescentando, só complementando, nesse momento está se finalizando, como eu falei, né, algumas melhorias, tanto no SISGEM como a criação, a melhoria do portal, que é o portal brasileiro de economia, onde também as informações serão melhor, né, disponibilizadas para os usuários, e aí essas pesquisas serão bem mais fáceis a partir de março, não, a partir de julho, agosto, já pode estar disponível. Obrigada. Inclusive, Zé, eu vou te pedir um favor, se você puder ali no chat privado colocar o link onde que a gente faz essa consulta, se for fácil depois você colocar, e a gente disponibiliza. Obrigada.
A próxima pergunta é bem em relação a essa criação de rede, tá? Então, a Heloísa pergunta: onde procuramos se essa parceria existe? Como identificar se foi negligência em não mencionar no artigo ou negligência com a nossa legislação? E aí, provavelmente, é essa resposta que o Zeidan, né, acabou de nos dar em relação a esse link de acesso. Não sei se você conseguiu disponibilizar aqui para mim. Ótimo. Eh, Ana, você consegue colocar lá no chat do YouTube, por favor? Beleza. Então, já vai lá para o chat do YouTube, esse link, tá? Onde a gente consegue fazer essa consulta. Muito obrigada, Thiago, porque eu também não sabia desse link, não. Bom, voltando às perguntas aqui. Então, enquanto a gente vai selecionando aí a próxima pergunta, Aham. eu só gostaria de adicionar que no parâmetro atual desse link, né, que a gente chama de publicidade, tem a informação se aquele cadastro conta ou não com uma parceria com instituição estrangeira. Então, também a gente foi tentando adicionar o máximo de informações não sigilosas possíveis à divulgação para o público em geral, porque é um tema de muito interesse para a sociedade. Muito obrigada, Zidan. A próxima pergunta é bem interessante, porque ela, na verdade, é um comentário, né? Sempre entendi que o TTM era considerado associação. Pelo que estou vendo, eu preciso firmar outro. Esse é um assunto, né? É uma situação bastante interessante. Não sei se Bom, o Zeidan. na verdade, quando a gente fez a reforma do TPM, né, que para aqueles ainda não muito familiarizados é o termo de transferência de material, que é um dos documentos exigidos para remessa de patrimônio genético exterior, foi reconhecido que ele configura essa associação, desde que no próprio termo assinado pelas instituições, né, pelas partes, remetente, destinatário, tenha previsão expressa de que ele serve, né, como documento da associação. Então, o TPM hoje, na sua própria natureza, é suficiente para formalizar a associação entre remetente e destinatário. Mas, para que isso seja reconhecido nos termos da Resolução CGIM 27, tem que ter uma cláusula específica, né, manifestando expressamente esse reconhecimento. Se não tiver, aí sim os acessos futuros vão precisar de uma outra formalização da associação para que sejam cadastrados, o que poderia ser no caminho da rede, né, será criada, mas existe também o caminho facilitado do próprio TPM. Mas vocês, pesquisadores, têm que fazer constar expressamente do TPM essa previsão. Isso. E, inclusive, nós tivemos... Está redigida, né, lá no... Uma sugestão de cláusula, né, para isso está redigida no modelo atual do TPM, se não me engano. Isso. A situação que a gente já se deparou com isso foi uma instituição, quando ela estava analisando o TTM para afirmar, ela fez justamente esse questionamento. Se, então, esse TTM ele serviria já como associação e, portanto, todo o acesso que fosse realizado por essa instituição com esse material, a UFPR seria responsável pelo cadastro de acesso. Ora, naquele momento, nós colocamos que nós não estávamos nos comprometendo e, portanto, nós não iríamos colocar cláusula de associação, porque é diferente quando você está fazendo um TTM, uma remessa com um parceiro que você está fazendo pesquisa em conjunto, e aí você pode, obviamente, ser o responsável pelo cadastro, né, o pesquisador e não a instituição, como responsável pelo cadastro de acesso ao CISGEM, no CISGEM, uma vez que você é parceiro. Mas quando você está fazendo uma remessa sem que existisse, né, essa parceria, a UFPR ela não poderia ser responsável por isso,
sem, né, a criação agora dessa rede, e desses termos que inclusive nos deem esse amparo jurídico, que era algo que as instituições tanto buscavam. Inclusive, há uma pergunta, aqui no chat em relação a essa segurança. Deixa eu só, buscar a pergunta aqui. Inclusive, se quiser comentar alguma coisa enquanto isso. Essa questão do TPM ser associação, na nossa avaliação, que vai muito da sensibilidade da instituição, porque para aquela atividade específica pode ser interessante que ele já constitua, mas no exemplo que a professora Shirley deu, a instituição destinatária estava buscando, né, esse reconhecimento para todo e qualquer acesso futuro, e isso pode ser, né, uma sensibilidade jurídica para a instituição. Então, se limitado ao acesso sobre aquele material, naquele contexto, eu acho que seria mais prudente, né? A pergunta que tem relação com isso, né, e que foi citada pelo Newton na sua apresentação, é da Cíntia, que fala que vantagem as instituições nacionais de pesquisa vão ter em servir de intermediárias para instituições estrangeiras. E aqui eu já faço o link, né, a salvaguarda, né, dessa preocupação jurídica, que o Newton comentou, mas se quiser, inclusive, repetir, porque às vezes as pessoas ingressaram, né, na palestra um pouquinho atrasado e perderam o que você falou logo no início sobre isso. E aí, trocar por equipamentos. Eu não entendi muito bem essa parte de trocar por equipamentos, mas se vocês puderem responder aqui, por favor. Não, a vantagem, né, vamos dizer, algumas já saltam os olhos logo de cara. A gente vai ter, né, com essa instituição, vou dizer assim, ampliar, né, o número de pesquisas, né, da instituição nacional, o estrangeiro, né, também aquele que faz parceria conosco, a nacional, não necessariamente esse instrumento tem que ter só com essas pessoas que estão, ele pode ser ampliado para outras iniciativas que você vai ter contato, a instituição nacional, com vários novos, né? A gente falou do represamento de pesquisas, né? Daquela, vamos dizer assim, aquela instituição nacional, ela vai ser uma referência quando esses pesquisadores, essas pessoas jurídicas, né, do exterior, forem procurar no Brasil, elas têm dificuldade de encontrar. Então, você vai ser uma referência nacional e dessa parceria, ela pode ser ampliada. Não necessariamente a parceria ser restrita a cadastro do SIGEM. A parceria pode ser, né, ampliada para novas iniciativas, né? Ah, mas ele vai me dar computador? Pode dar. Depende da sua negociação, né? Dentro com esse parceiro. Pode dar computador, pode, né, dar outras capacidades para a instituição nacional, né, para desenvolvimento em conjunto de pesquisas, né? Então, amplia, dá mais visibilidade para esse estrangeiro quando precisa fazer o seu registro no SIGEM. Quanto à questão também, né, colocada pela colega a infração, né, e o que pode acontecer com a nacional, né, aí não, eu acho que a pergunta agora é sobre não a nacional, né, mas quanto à nacional, foi aquilo que a gente falou sobre o IBAMA. Nós fizemos uma pesquisa, uma consulta, né, Tiago? E sobre quando está a nacional de boa-fé, né, ela não pode ser penalizada. É lógico que nos acordos, né, nessa carta-acordo, né, nesses termos que são firmados entre a nacional e a estrangeira, é evidente que nós vamos ter cláusulas que vamos sugerir para a nacional para se resguardar ainda mais. Mas uma consulta inicial resguarda, e isso eu acho que até para todo ente que seja, como eu já relatei, nós temos o Jardim Botânico, nós já temos, né, o museu, estamos procurando e caminhamos, né, para a nossa Universidade Federal do Paraná também uma minuta recentemente, e ele sempre a gente tenta colocar até esse próprio documento em anexo
para dar uma segurança. E a pergunta veio, professora, de encontro a tudo que eu encaminhei para a senhora. Eu encaminhei as oportunidades que surgem e também, né, a questão da segurança. Né? Eu acho que isso é recorrente, mas se já quiser falar mais também sobre segurança, e essa pergunta também faz. Antes da gente entrar nessa da infração, né, com relação à questão do estrangeiro, só sobre as possíveis vantagens, como o Milton está servindo aqui da minha mineirice, né, é porque é a instituição nacional que tem o queijo. A instituição estrangeira pode até ter a faca, mas ela não tem o queijo, né? Ou seja, ela que está numa posição de necessitar do auxílio da instituição nacional para efetivar o cumprimento, né, da legislação. Então, nas negociações, parte a parte, claro que a gente vai ter um guarda-chuva, né, um modelo com as principais questões, mas a instituição nacional pode, né, exigir ou colocar como condição para aquela ação específica que seria necessário, por exemplo, transferência de tecnologia, né? Então, existem essas possíveis vantagens. Sobre a questão do que alcança o estrangeiro, é sempre bom a gente lembrar que desde, agora bem recente, né, em dezembro de 2023, a gente teve o decreto que promulga o protocolo de Nagoya, né, ou seja, faz ele valer para dentro também. O Brasil é uma parte plena, né, no presente momento do protocolo de Nagoya, e a questão das sanções por descumprimento ainda estão sendo discutidas no âmbito lá daquele fórum. Existiria, por exemplo, a possibilidade ainda não firmada, né, ou não consensuada, mas de aplicar as penalidades previstas para os usuários nacionais aquele estrangeiro que desrespeitar a mesma regra, né? Mas isso ainda está uma discussão ainda um pouco incipiente, né? Mas o que Nagoya agora alcança justamente é que os estrangeiros estão tão obrigados a cumprir, né, quanto os nacionais. Exato. E aí a pergunta aqui da Cíntia, ela justamente coloca aquela, seria, né, o slide introdutório ali da palestra, né? Assim, se um pesquisador estrangeiro for descrever uma espécie nova brasileira depositada em uma coleção estrangeira, ele teria que encontrar uma instituição brasileira para fazer um acordo? Bom, pelo que a gente está colocando aqui, veja que descrever uma espécie nova, no contexto dos conceitos da lei, é gerar um novo conhecimento. Então, está enquadrado como pesquisa, como uma atividade de acesso. E não é um acordo, né? A gente está sempre dizendo aqui a associação, né? Então, assim, o acesso à pesquisa é livre. O momento de registrar antes da publicação é que demanda essa associação para formalizar aquele resultado no sistema, né, na ferramenta utilizada aqui no Brasil para regular essa relação. Então, trocando a palavra ali acordo por associação, eu responderia que sim. Sim, e esse é o grande problema, né? Esse é o grande problema porque muitos micro-organismos, né, e outras espécies de maneira geral, não apenas de micro-organismos, estão depositados no exterior. E os estrangeiros vão fazer, né, têm acesso a esse material depositado numa coleção estrangeira e vão utilizar e vão publicar. E aí eles estão fazendo acesso. E aí, para estar, né, de acordo com a legislação brasileira, eles precisam sim ter cadastro no SISGEM. Mas o cadastro no SISGEM, por enquanto, né, ele não pode ser feito por instituição estrangeira, tem que ter mediante um CPF, né? E, portanto, precisa dessa necessidade de associação com o pesquisador brasileiro. E aí, como resolver essa problemática? É a proposta da rede que foi trazida aqui. E amanhã, às 9 da manhã, nós teremos a mesa redonda sobre as coleções. E aí a Aline vai explicar exatamente essa relação, né? Por que as coleções estrangeiras de micro-organismos se fecharam para depósito de linhagens brasileiras exatamente por conta
dessa questão de necessidade de associação, que vai contra, né, principalmente quando você está descrevendo uma nova espécie, que você tem que depositar a linhagem de referência, e aí você vai contra o livre acesso que as revistas estipulam. Então, né, uma coisa vai linkando com a outra, e amanhã, justamente, nessa mesa redonda, talvez essa problemática fique mais clara. Mas então, respondendo a pergunta da Cíntia, sim, né? Como diz o Zaidan, trocando a palavra acordo por associação, a resposta é sim, né? Essa é justamente toda a problemática que a gente está discutindo aqui. Só destacando que essa associação não é um pré-requisito para que a instituição estrangeira realize a atividade de acesso, mas sim para que coloque o resultado dessa atividade, né, no SISGEM, faça o cadastro no SISGEM. E o cadastro tem que ser feito antes da divulgação do resultado. Exatamente. E aí, né, mais uma pergunta relacionada com a fiscalização, né, que o Zaidan já respondeu, que na verdade aí é uma incumbência do IBAMA, Ministério das Relações Exteriores, né? Mas ainda você a pergunta do José. Como o IBAMA procede no caso de estrangeiros que publicam com acesso ao PG brasileiro sem terem cadastrado no SIGEM e sem colaboração com o brasileiro? A professora Shirley adiantou, né, que isso é um tema que está em discussão, né, com o Ministério das Relações Exteriores e com as outras partes, né, do protocolo de Nagoya, porque esse não é um problema exclusivo do Brasil. Os países têm as suas legislações e têm usuários estrangeiros daquele país que algumas vezes não cumprem com o que está ali determinado. Né? Então, um brasileiro que faça uma publicação de um patrimônio, sobre um patrimônio genético estrangeiro, que a lei daquele país exige uma autorização prévia que ele não tenha, também está em desacordo. Ainda não está definido como que os órgãos fiscalizadores de cada país vão atuar em relação ao descumprimento por usuários estrangeiros. Esse talvez seja o próximo grande desafio para a implementação efetiva do protocolo de Nagoya. Então, hoje ainda não tem um procedimento definido. Obrigada, Zaidan. E aí, né, voltando à apresentação do Newton, os pesquisadores serão capacitados pelo MMA? Entendendo assim, a instituição, os pesquisadores da instituição, a parceira, dentro do ACP, sim. Agora, né, para poder fazer o uso tanto do módulo, né, quanto da legislação. São duas atividades que estão previstas dentro do acordo de cooperação técnica, porém, isso não quer dizer que os pesquisadores, né, brasileiros não serão capacitados pelo Ministério do Meio Ambiente. É competência e exigência institucional nossa fazê-lo. Então, a gente está desenvolvendo vários instrumentos para tanto. E aqui a gente já pode até citar um que será entregue agora, nesse mês de junho, e aí vamos precisar, professora Sheila, Rita, todos, né, colegas que estão assistindo, de divulgar isso, que é o curso EAD, que nós estamos finalizando para a academia, feito pela academia. Aí, mas feito pela academia, sim. A Câmara Setorial da Academia é aquela que está construindo, junto com o MMA, lógico, assim, mas o MMA é muito mais um parceiro, né? A academia diz qual é o conteúdo necessário, nós contratamos, né, assim, o melhor que existia para poder fazer esse trabalho, né? Já é uma parceria nossa com uma empresa altamente qualificada, e estamos na fase final de entrega, de homologação. Esperamos que, então, tem vídeos dentro do curso, tem um material didático, né, livros, tem toda essa parte, né, das próprias provas, né, que serão feitas dentro do curso, né, das testes. Então, o curso foi Pílulas do Conhecimento, foi todo elaborado, né, tentando suprir, né, um pouquinho, né, mas a gente sabe que isso só também não vai, né, resolver todos os problemas. Então, constantemente, Thiago Zeidão, ano passado, andou pelo Brasil junto com outros colegas, fazendo algumas capacitações. Continuaremos fazendo.
Cartilha será lançada também. EAD será entregue. O que os nossos colegas da Câmara Setorial fizerem de propostas, tentaremos aqui via, seja acordo de cooperação técnica internacional ou orçamento próprio, desenvolver para poder fazer entrega. Mas, de antemão, o EAD está pronto. E aí, logo que a gente tenha o curso aberto, professora, nós vamos tanto colocar divulgar via, né? E tem muita capilaridade a Câmara Setorial da Academia, e mais também vamos precisar dos nossos parceiros, e a Universidade Federal do Paraná, com certeza, será uma grande divulgadora, porque é um instrumento de qualificação. E agradecer a Rita pela pergunta, que deu a oportunidade de falar do nosso EAD. Obrigada. Inclusive, nós recebemos, né, o Zeidan e colegas, na UFPR, teve um evento de capacitação, né? E também na última reunião da Câmara Setorial da Academia, eu e a Manuela, nós gravamos vídeos, né, relativo a assuntos para compor esse material. Então, realmente, então, o material vai ser... Vocês vão ver a nossa professora também, né, como professora nesse curso, viu, Rita? Pode esperar que vai chegar para você o link para você assistir. E a Rita também pergunta se este banco será vinculado ao Cisgem ou outra plataforma. Eu imagino que seja o banco da rede, né? Que ela está se referindo. Ela deve estar falando daquele que a gente vai fazer, né? O banco de projetos, né? Isso. Uhum. A gente citou. Isso. Para usar, né? É uma iniciativa nossa, da nossa secretária, né? De Economia. Sim, mas não vai estar, vamos dizer, ele é um instrumento que vai estar dentro daqui do departamento, né? Que a gente ainda não tem essa plataforma. A plataforma que vai estar dentro, com certeza, do nosso portal, né? Portal Brasileiro de Bioeconomia, onde as instituições, né, de pesquisa poderão fazer o cadastro, né, naquele formulário que foi citado, né? Porque via formulário que você vai conseguir fazer, né, a sua proposta de árbitro não monetário. Então, lá vai estar disponível os formulários, sim, e a plataforma será a plataforma, né, o Portal Brasileiro de Bioeconomia. Tem uma série de outras perguntas, eu estou vendo aqui o que mais que tem. Eu vou selecionar as mais relacionadas. Tem muitas perguntas, pessoal, que está relacionado a temas de outros dias, tá? Então, essas a gente vai priorizar para outros momentos e aqui tentar responder as vinculadas a esse tema, porque a gente tem aí 20 minutos no máximo para finalizar, né? Tem várias perguntas relacionadas que já foram de alguma maneira respondidas. Essa aqui já foi. Uma outra pergunta que apareceu. Que tipo de sanção? Essas perguntas que estão já relacionadas. Eu tenho uma pergunta que eu não... na verdade, não é uma pergunta, é um pedido. Eu vou pedir para o Zeidan, que, por gentileza, enviar o link do modelo atual de TTM. Ontem a gente percebeu na apresentação do Diego que tem muita gente que está usando o modelo disponibilizado pela UFPR em seu site como um modelo de TTM, porque a gente fez um modelo bicolunado, utilizando o publicado na Resolução 27, mas a versão português e inglês bicolunado, né, para facilitação. E aí muita gente tem utilizado esse modelo, só que lá constam os dados da UFPR. Então, por exemplo, fala na comarca de Curitiba. E aí, obviamente, isso não é o do modelo original do CEGEM, né? E sim o nosso modelo. Então, ontem o pessoal ficou na dúvida, onde que eu encontro esse modelo? Então, Zeidan, eu não sei se você já postou ali no link para gente.
Está pesquisando aqui. Tá. Aí eu pedi para a Ana depois colocar lá no link do YouTube, só para deixar claro, né, o linkar ao modelo correto. Só que esse modelo que está, ele não é bicolunado, né? E aí por isso que as pessoas têm usado o de Curitiba, mas aí corrijam essas informações que são específicas da UFPR, né? Já está aí, professor. Beleza, obrigada. Outra aqui sobre IBAMA, fiscalização. E nós teremos, tem muitas perguntas aqui relacionadas a esse assunto do IBAMA, de fiscalização, e nós teremos uma mesa redonda com o IBAMA, né? Que será na. Deixa eu ver aqui, porque eu já estou me perdendo nos dias, eu não sei se amanhã. A professora Shirley confirma a data, eu vou tomar a liberdade de adicionar aqui também o link geral para as normativas do CEGEM, onde vocês Ótimo. podem ter todas as resoluções que estão valendo e as orientações técnicas. Porque o primeiro vai direto na resolução 27, que é o modelo de PPM, regras sobre remessa, mas tem outras normativas de interesse dos pesquisadores, especialmente a resolução 26, que fala daquela questão das formas, né, alternativas de preencher o CIGEM em casos específicos. Acho que talvez essa, além da 27, seja mais utilizada, né? Ótimo, obrigada. A Ana já está postando lá no YouTube para vocês. Então, vai ser amanhã, às 3h30 da tarde, uma mesa redonda com o IBAMA, vai ter ICMBio, nós vamos falar de cadastro técnico federal, de todas as leis de coleta, né, as exigências de coleta de material, então tudo que tange IBAMA, e aí essas perguntas de como o IBAMA está fazendo a fiscalização e etc., podem ser direcionadas a eles especificamente, né? Então, cada ator, ele cumpre uma função nesse papel, né? Um papel nessa rede toda, né? O DPG, ele propõe, né, isso, e cabe ao IBAMA fiscalização, e como o Ezedan falou, isso vai ao próprio Ministério das Relações Exteriores, uma vez que o IBAMA, ele tem gerência interna, né? Então, cada ator vai cumprir um papel nesse processo todo. Então, amanhã às 3h30, não percam mesa redonda com o IBAMA, onde a gente vai poder discutir bastante isso. Adicionando um comentário, enquanto cidadão, a gente, né, fica satisfeito com essa preocupação em relação ao que fazer com o estrangeiro que descumpre, porque mostra, né, que foi muito bem entendido o princípio da soberania nacional que rege toda essa legislação. Exato. Aí tem uma pergunta da Maria Rosemary que fala assim, onde que vão divulgar o curso, né? Esse curso justamente de AD e etc., capacitação que o Newton estava colocando. Nós vamos divulgar, né? Primeiro, no próprio site do Ministério do Meio Ambiente, né, que dentro aqui no site, em 2 espaços do site, dentro do portal de bioeconomia e dentro do próprio curso de AD nosso, os 2 espaços no site que vai estar disponível o curso. Nós pretendemos pedir para a nossa, né, Câmara Setorial da Academia também divulgar o curso, né? Todos os nossos colegas, parceiros, instituições parceiras que também divulguem, porque, na verdade, não adianta estar nesses espaços e a pessoa não saber que existe para procurar. Então, vamos dizer assim, a gente tem que se preparar para divulgar, para fazer um post, né? Trabalhar aqui com a nossa comunicação para dar a maior divulgação. Ele vai estar, lógico, dentro de 2 espaços, né? Uma coisa é onde ele está ancorado. Vai ser no portal de bioeconomia e dentro do site do Ministério, na parte de EAD. Beleza. Agora, saber que ele está lá e disponível, quem vai fazer isso, né, são todos nós, né? Tanto a Câmara Setorial da Academia, como os nossos parceiros, as nossas, né, entidades parceiras. Sim. Então, a divulgação é uma coisa e onde ele vai estar. Ele vai estar fisicamente, vai estar né, disponível em 2 espaços, o EAD e no portal de bioeconomia. Mas a divulgação é importante para saber que ele existe.
Conte com a UFPR para ajudar nessa divulgação, né? Vamos colocar em nosso site. A Claudine, ela pergunta, é algo bem interessante, que inclusive até já foi discutido ontem, se eu não me engano, hoje de manhã, a Manuela comentou, e ontem também foi comentado pela Mayra, que ela pergunta assim, mesmo que o país onde foi feita a publicação não seja signatário dos acordos internacionais, no caso aqui o Protocolo de Nagoya, né, ainda assim a nossa lei se aplica? Temos níveis, né, para essa resposta. Quando ele diz signatário do acordo relacionado ao PG, se está restrito a Nagoya, se também não é signatário do CDB, porque desde 93, 94, 93, quando ela entrou em vigor, já tem a regra da Convenção sobre Diversidade Biológica, que, pelo seu terceiro objetivo, é um acordo internacional relacionado, né, a patrimônio genético e conhecimento tradicional associado. Então, se aquele país não tenha ratificado ou assinado o Protocolo de Nagoya, mas tenha firmado compromisso com o CDB, ele reconheceu que deve respeitar, né, a legislação. Né? O Protocolo de Nagoya ele é uma explicitação desse princípio que está na própria convenção. Além disso, para uma resposta ainda mais simples, a legislação brasileira ela se aplica ao objeto e à atividade. Ou seja, é por isso que mesmo os materiais depositados em coleção no exterior, quando se realiza uma atividade hoje, né, de pesquisa, de desenvolvimento tecnológico, está sujeita à legislação nacional. Então, a lei se aplica sim. O que fazer caso alguém descumpra é que essa outra discussão que a gente ainda não tem uma resposta pronta. Agora, um dos motivos pelos quais muitas instituições estrangeiras podem não estar cumprindo a legislação é exatamente a dificuldade de fazê-lo, né? E aí a proposta dessa rede, ela vem para minimizar esse tipo de problema. Então, hoje o estrangeiro ele tem tanta dificuldade em, de fato, cumprir a lei brasileira, ele está impedido, basicamente, de cumprir a lei brasileira, né? Que é difícil, como que você vai ter uma penalização se o próprio país ele não disponibiliza a facilidade de cumprimento. Então, o que está sendo feito nesse momento, né, pelo DPG, o MMA, é justamente a proposição desse instrumento para que a lei seja cumprida pelas instituições estrangeiras. E aí, imagino eu, que a gente possa ter um reforço nessa fiscalização para o cumprimento da legislação, né? Então, pelo menos é a forma como eu enxergo essa questão. Tem uma pergunta aqui. Tá, esse aqui também é de IBAMA. Vamos deixar o IBAMA para amanhã. Eu não entendi essa pergunta aqui, que o TTM protege o país quanto ao PG já caracterizado, mas PGs novos, não caracterizados, ficam fragilizados. Eu não sei se vocês entendem a pergunta, e para mim ficou meio difícil de entender. A gente não enxerga dessa forma. Primeiro, voltando um pouquinho, só para reforçar que na proposta da rede, nós estamos, né, em parceria já também, acho que o Newton já comentou, com o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação. Então, não é uma ação isolada do Ministério. Isso, verdade. Né? Estamos buscando também a experiência deles nessas questões. E considerando as próprias regras de cadastro, como há a possibilidade de que a remessa seja exatamente para que seja feita a identificação, a pesquisa da descrição da nova espécie, eu não vejo como não fica protegida essa descrição, né? Porque o TTM tem como uma de suas informações mínimas a procedência daquele material como do território brasileiro. Então, ainda que não seja possível, no momento da remessa, descrever exatamente qual é a espécie e que isso possa ser o resultado da pesquisa, ela já está reconhecida como PG brasileiro
né, quando sai daqui com este termo de transferência de material que reconhece a sua origem, a sua procedência no território nacional. Eu acho que talvez um equívoco interpretativo aí de como é a guia de remessa, né, e o modelo de TTM. Porque no TTM ele não traz dados relativos ao PG, mas a guia de remessa que obrigatoriamente tem que acompanhar o TTM, sim, né? E é ali que existe justamente a garantia dessa proteção, né? A outra pergunta do José é em relação aos estrangeiros que trabalham com taxonomia, filogenia, etc. Também estão desobrigados de fazer cadastros de acesso a PG enquanto o SISGEN 2 não estiver funcionando? Excelente pergunta, porque permite que a gente explore o conceito de usuário da lei, né, que é a pessoa natural ou jurídica que acessa ou explora economicamente, né, o patrimônio genético, conhecimento tradicional e social. Então, eles também estão desobrigados no sentido de que a lei não faz diferença entre usuários, né? No caso, a resolução 26, a resolução 28, fala que a contagem desse prazo ainda não foi iniciada, né? Para a realização desses cadastros, enquanto a ferramenta não estiver com todas as funções necessárias a fazer. Então, as resoluções se aplicam a todos os usuários, sejam eles nacionais ou estrangeiros. Muito bem. A próxima pergunta da Marina, em que ela fala assim: no caso de pesquisas clínicas, em que instituições estrangeiras têm acesso a amostras biológicas com vírus e bactérias, como pode ser feita uma eventual compensação? Se a gente entendeu aqui a pergunta, que compensação é essa? exatamente, né? Conversando aqui com o Nilson, se compensação está aí no sentido de repartição de benefícios, a gente pode recorrer lá à própria legislação que tem, né? O modelo monetário, não monetário, que é a exploração econômica do produto resultante desse acesso, e pensando assim num caso exemplificativo, uma vacina, por exemplo, Uhum. uma eventual compensação poderia ser a distribuição gratuita dessa vacina para o Sistema Único de Saúde, para que seja aplicada na população brasileira. Então, é sensível e é caso a caso, mas a gente tem alguns parâmetros. Na própria Lei 3123 de 2015 e no Decreto 8772 de 2016, que vão modulando essa resposta, né? Porque a nossa lei, ela trata de acesso, de remessa, de exploração econômica e de repartição de benefícios. Uhum. Tem uma outra pergunta que não tem relação direta com o tema, mas como o Tiago está aqui, né, eu vou passar essa pergunta para que ele responda. É da Cíntia, de novo, que ela fala assim: quando o SIGEN 2 começar a funcionar, teremos que cadastrar retroativamente as pesquisas que foram publicadas recentemente? Bom, o benefício de não ter que fazer agora é porque terá que ser feito depois, né? Então, sim, Cíntia, essas pesquisas que hoje estão enquadradas nas exceções, tem que chegar ao sistema, porque, como a professora Shirley, né, exemplificou em relação ao estrangeiro, a obrigação já existe. O que está criando dificuldades é a inaptidão da ferramenta para que a obrigação seja cumprida. Então, a obrigação ela não foi retirada, ela está suspensa. Quando, né, a ferramenta estiver tinindo, aí sim, essas pesquisas, né, esses resultados, tem que vir ao CISGEM e haverá o prazo, né, de 1 ano a partir
da data em que ele esteja efetivamente disponibilizado para que essas pesquisas sejam registradas. Então, não vai ser de um dia para o outro. Saiu o CISGEM hoje, amanhã tem que estar tudo pronto. Não, haverá esse prazo para permitir ao usuário, né, manejar ali as informações que ele necessita cadastrar no CISGEM. Obrigada. Tem várias perguntas, entre elas do Robson, do Gerson, que fazem relação à propriedade intelectual. E nós teremos também uma mesa redonda sobre patentes, propriedade intelectual, transferência de tecnologias e a relação com a lei de biodiversidade. Deixa-me checar aqui. O dia que nós teremos é no dia 16, às 9 da manhã. Então, das 9 às 10h30 também, nós teremos a manhã inteira, então, falando sobre propriedade intelectual e, né, esses assuntos relacionados a transferência de tecnologia, inovações e etc. Então, essas perguntas a gente vai deixar para o dia 16, a manhã inteira, então, nós teremos esse assunto. E aí eu tenho duas questões ainda. Uma não é uma pergunta, é um comentário, mas eu acho importante eu colocar aqui, né, para a gente comentar a respeito desse comentário da Gabriela, que fala assim: assustada, porque isso vai dificultar ainda mais o envio de amostras dos alunos durante seus doutorados sanduíche. Eu discordo dessa visão, queria ver a opinião do Tiago e do Newton a respeito. Eu também não concordo com esse comentário no sentido do modelo de QTM, né? Porque você faz o termo uma vez e vai adicionando nele tantas guias de remessa quanto forem necessárias. Então, a parte burocrática mais pesada, né, pode ser feita uma vez só, e aí você faz os cadastros correspondentes à saída daquele material do país. Além disso, não temos somente a remessa como possibilidade de saída do patrimônio genético do país, tem também a questão do envio, né, que envolve essa parceria. E as regras do envio são mais simplificáveis, não tem, por exemplo, a exigência de assinatura de PTM, tem outros instrumentos, né, para informar o usuário estrangeiro os limites da sua atuação. Tudo relacionado à questão da responsabilidade sobre aquele patrimônio genético, porque quando há uma remessa, ela é transferida para o destinatário, mas quando é no caso de envio, que é uma parte de um acesso que está sendo realizado no Brasil, ela permanece a responsabilidade sobre a amostra com o usuário nacional. Então, talvez a gente possa remeter para nossas perguntas frequentes para verificar uma das perguntas que fala, se não me engano o nome, é qual a diferença entre remessa e envio de amostra, e lá tem um quadro comparativo que facilita o usuário, né, ao pesquisador, identificar qual é a situação dele, quais regras ele tem que cumprir. E nós teremos uma mesa sobre envio e remessa, né? E eu estarei nessa mesa amanhã à tarde, se eu não me engano, que eu já estou ficando perdida aqui. Deixa eu ver o dia da mesa sobre. Amanhã às 2 da tarde, tá? Nós teremos essa palestra onde eu vou explicar, inclusive mostrando, né, no CISGEM como que a gente faz o cadastro em cada caso e quais são os instrumentos jurídicos necessários e quais são os documentos que devem acompanhar a amostra e tudo isso. Então, o que acontece, Gabriela, é que a gente teve um problema muito grande, né, de colaboração internacional em função dessas questões levantadas aqui. Mas com todas essas propostas que estão sendo apresentadas, isso visa, no meu ponto de vista, a diminuir essa problemática e vai novamente, né, contribuir para o aumento das cooperações internacionais.
Então, no nosso ponto de vista, é o contrário, né? A tendência é melhorar esse processo e não dificultar. E a última pergunta aqui para encerrar, na verdade, é uma pergunta que ela é bem mais filosófica, digamos assim, e que a gente poderia debater, né, bastante tempo, a respeito disso, mas a gente tem poucos minutos aqui para encerrar. Então, o Robson ele fala assim: como a Lei de Proteção ao Patrimônio Genético concilia os interesses de preservação da biodiversidade com o desenvolvimento científico e tecnológico? Quem que gostaria de. Tenho a impressão que houve algum problema na conexão do Newton e do Zeida. Só um instante que vamos tentar recuperar Voltou? a conexão. Voltar. Eu não sei se vocês ouviram a pergunta ou se vocês caíram. Ouviram? Ouvindo. Bom, primeiro agradecer ao Robson, né, pela pergunta e registrar que, no caso, ela faz isso respeitando a sua norma de origem, que é a própria convenção. A legislação nacional, ela é um dos instrumentos para a implementação do terceiro objetivo da CBD, né, que é a repartição justa e equitativa dos benefícios derivados da utilização. Esses benefícios incluem também o desenvolvimento científico e tecnológico. Então, a lei ela é muito detalhada, né? E ela funciona com a proposta de uma abordagem única para o tema, que é facilitar o acesso com a garantia da repartição de benefícios quando devido, certo? Então, ela opera exatamente nisso. Os recursos monetários que são depositados no fundo, as ações dos acordos, né, dos projetos de repartição de benefícios não monetários, são essa parte, né, do interesse da preservação. E as atividades de acesso e desenvolvimento tecnológico sobre o patrimônio genético, que é um bem de uso comum do povo, é essa outra perna, né, do interesse do desenvolvimento científico e tecnológico. Então, de maneira muito mais facilitada do que a legislação anterior, hoje esses dois objetivos eles estão mais harmonizados, né, nas regras da legislação nacional. Fazer essa roda girar, né? A Sim. gente conserva para utilizar de maneira sustentável e gerar repartição de benefícios a ser aplicada em projetos de conservação. Esse é o sentido dos três objetivos da convenção e que a gente tentou, né, reproduzir na legislação nacional. Muito bom, Zaidan. Inclusive, nós teremos uma mesa redonda. Deixa eu ver aqui. É amanhã, amanhã de manhã, às 9 horas. Nessa roda de conversa que a gente vai falar de coleções biológicas e lei de biodiversidade, a gente vai ter a participação do professor Ricardo Machado, que é membro do Comitê Gestor do Fundo Nacional de Repartição de Benefícios. E ele vai passar um pouco para a gente a respeito, né, rapidamente, sobre a relação da Convenção de Diversidade Biológica, Protocolo Nagoya, repartição de benefícios e assim por diante, e aí fazendo o link com o Fundo Nacional de Repartição de Benefícios, né, e como as coleções de cultura podem se beneficiar dessa repartição. Então, vem realmente fechar isso que o Zaidan colocou aqui. Então, amanhã às 9 da manhã, não percam que nós teremos essa mesa redonda. Então, vamos encerrar aqui, né? Já passamos aí 10 minutos do nosso tempo.
Agradeço imensamente o Zeidan e o Newton pela participação, pelos esclarecimentos, né? O Zeidan, principalmente agora aqui no momento das perguntas, e o Newton com a sua brilhante apresentação. A UFPR, todo o comitê organizador desse evento agradece a vossa participação, bem como a participação de todos os ouvintes, né, que garantem o sucesso do nosso evento. Então, deixo com vocês, se quiserem fazer mais algum comentário. Não, a gente tem só que agradecer também, professora, colegas que estão assistindo, à universidade, né? Universidade Federal do Paraná, por essa oportunidade, e se colocar à disposição para qualquer... nós, né, colocamos no final da apresentação o nosso, né, e-mail, estamos à disposição, e se tiver outro evento, chame a gente. Vamos juntos. Muito obrigada. Especialmente pela eficiente parceria que se estabeleceu entre o Departamento de Patrimônio Genético e a Universidade Federal do Paraná, que na pessoa da professora Shirley, sempre aqui presente em reuniões da Câmara Setorial da Academia, e tem atuado muito como multiplicadora desse conhecimento aí para a comunidade científica. Muito obrigado. Obrigada. E quem sabe nós teremos a UFPR como membro, né, dessa instituição parceira da rede, cenas dos próximos capítulos. Então, um abraço a todos, uma boa noite e a gente se vê amanhã às 9 da manhã.